Tudo bom, Miguel? Como você tá? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Já te digo que eu sou do time Saci, não sou do time Halloween, Tá vendo? mas feliz fim de outubro para nós. Feliz fim de outubro, esse mês que não acaba nunca, né? Enfim, estamos no último dia. Eu também gosto do Dia do Saci, tento colocar aqui em casa um pouquinho sobre o Dia do Saci, mas na escola a competição é difícil, é muito Halloween, né? Enfim, não só no prédio, enfim, nas brincadeiras, é muito Halloween. Mas é isso, aos pouquinhos a gente vai também ensinando as crianças que é Dia do Saci. Ô, Miguel, bom, a gente teve como foco aí das notícias durante essa semana um assunto que a gente já vem conversando aqui há bastante tempo, que é a questão da sucessão na Câmara, né? Eu queria falar um pouquinho com você, já que inclusive o PL da Anistia, que a gente ouviu agora o advogado-geral da União falando, está no foco desse debate também, dessa costura que está sendo feita. Então, assim, o que você tem em relação a novidades? Porque a notícia hoje, inclusive, é que numa ação muito rápida, Arthur Lira e Hugo Mota conseguiram criar uma unanimidade em torno dessa sucessão por Hugo Mota, de fato, né? Unanimidade que tem o PL e PT aí apoiando o mesmo candidato. E digo isso, né? Relembro essa questão do PL da anistia, porque o PT tinha colocado como uma questão, né, a enterrar esse PL da anistia para que tivesse o apoio, que o Mota tivesse o apoio do partido. Mas isso não aconteceu, teve uma jogada aí de Arthur Lira, enfim. Como que você fez a leitura disso e o que você tem em relação a bastidores para gente? Olha, Thalita, bastante coisa, mas eu acho que é bom a gente ir se acostumando porque esse é o novo normal, é a República do Centrão. É a Sim. lógica do ganha-ganha e todo mundo se envolveu para construir essa candidatura, que também explica a força dela, né? E ela é também um pouco resultado de tudo que a gente vem falando nesse mês, sobre o resultado das eleições municipais, tem a ver com a autocrítica e as críticas que o PT tem feito internamente, que algumas se tornam públicas, tem a ver com o que o presidente Lula está pensando para 2026, e tem a ver, como você lembrou, e a gente viu aí a entrevista com o ministro da AGU, né, com o PL da anistia também. O que acontece é que o Centrão sabe que ele é a bola da vez e que ele estabeleceu o seu lugar, né? Ele não é mais só o Centrão no sentido ideológico, que na verdade nunca foi, sempre foi muito mais à direita, mas ele passou a ser o centro da vida política no país. Então, basicamente, nenhuma das grandes decisões, não só do legislativo, do executivo por conta das emendas, né, muito menos do judiciário, que ainda consegue fazer algum tipo de força, mas tudo da nossa vida política agora passa necessariamente pelo Centrão. Desde a eleição de vereadores, que a gente viu que o peso das emendas, né, foi fundamental para a eleição de vereadores e reeleição de prefeitos, até temas como a gente viu a taxação dos super ricos, que foi rejeitada, né, no final da votação da reforma tributária. Então, o Centrão sabe a força que tem e sabe que essa força vem tanto do pragmatismo, tanto das boas relações com o executivo, como também de manter uma unidade. E aí, para isso, era importante, no primeiro momento, fechar a questão em torno do nome da presidência da Câmara. A gente viu que o Antônio Brito do PSD, motivado pelo resultado do PSD nas eleições municipais, tentou uma sobrevida, que o próprio Omar Nascimento, que já foi o favorito para ocupar esse posto, ele também se movimentou em direção ao PT, ofereceu cargos, né, como a gente comentou na semana passada, mas no final das contas, nesse meio tempo, o PT, de certa forma, fechou a questão, colocando essa questão, essa condição do PL da anistia, teve o aval do presidente Lula, consultou o presidente se deveria tomar essa decisão agora, porque também era uma pressão do Mota, porque o que ele queria fazer? Na segunda, o Lira confirmou que o Mota era o candidato dele, na terça foi o lançamento oficial do Mota. Então eles trabalharam para que nessas 48 horas eles fechassem um número suficiente para ganhar no primeiro turno. Foi isso que a gente tinha, né? Ele sabia que era importante demonstrar essa força, evitar essa cisão dentro do Centrão e eliminar outras candidaturas. Tanto que hoje pela manhã a União Brasil também fechou o acordo e convenceram o Omar Nascimento, eles não vão retirar a candidatura oficialmente, mas a União Brasil percebeu, diante do tsunami, que se ele deixar para negociar cargos depois do PSD, eles vão perdendo na escala, né? Então, todo mundo se mobilizou para isso, né? E aí tinha a condição do PL da anistia que você colocou. Era a condição do PL,
para se somar ao Hugo Mota, além do fato deles terem a primeira vice-presidência, e era a condição do PT para negociar cargos, como a gente falou na semana passada. O Lira foi inteligentíssimo, porque, no fundo, dentro do PL já corre há muito tempo a avaliação de que o PL da anistia é muito mais uma ferramenta de propaganda, que ele não teria condições, talvez nem de passar em primeiro turno no plenário da Câmara, ainda que precise da votação mínima, né? Não precisa de 2/3, enfim, com um mínimo de deputados favoráveis, ele já seria supostamente aprovado. Mas, mesmo assim, o PL contabilizava que não tinha esses votos, inclusive dentro do Centrão. Se ainda passasse na Câmara, a avaliação é que provavelmente seria barrado no Senado. E se ainda assim passasse no Senado, como a gente viu o Jorge Messias falando, dificilmente passaria no STF, porque é inconstitucional. Então já tinha esse sentimento de que era a última âncora que o Bolsonaro vinha se agarrando, mas que era uma batalha perdida e que teria fins apenas de propaganda. Então o PL, no fundo, mantém para atiçar o governo, para manter a pressão ao STF, manter a sua base social, especialmente bolsonarista, que é mais anti-STF mobilizada, mas sabia que não tinha chances de viabilizar esse projeto, de levá-lo até o fim. O Arthur Lira criou a comissão especial, então, que supostamente parece um avanço do processo, mas na vida real, e foi isso que o PT entendeu e por isso aderiu, é o mesmo destino que a gente viu da PL dos fake news, que desapareceu. A comissão especial deveria ter 10 sessões, só o Bolsonaro acreditou que ela vai ser instalada, que ela vai começar a funcionar, porque aí o que ele se agarrou é que ele diz que vai ser um contraponto à Comissão da Verdade da Dilma, que vai trazer as famílias para falar, que será um palanque, etc. Mas na vida real, na Câmara, ninguém acredita que vai ter sequer a primeira ou a segunda sessão. Então foi uma comissão para enterrar o processo. O PT ficou satisfeito, o PL finge que publicamente também, porque a comissão especial teoricamente deveria avançar o projeto, e aí abriu espaço para que muito rapidamente, foi uma questão de minutos praticamente, quem assistiu na terça e na quarta-feira. O PT anunciou no começo da noite, alguns minutos depois o PL, e o MDB já havia aderido, então foi esse tsunami que eu falo, né? E essa movimentação que vem da sexta passada e que envolveu todo mundo, né? Do Arthur Lira ao presidente da República, né? E que acaba fortalecendo. É bom para o governo, porque tudo que o governo quer é um presidente da Câmara com quem ele possa dialogar e ter paz. Sim. Não é tão bom para a bancada do PT como ela gostaria, mas é satisfatório. É bom para o Centrão, que mantém a sua unidade e a sua coesão. Muito provavelmente o PSD também deve retirar a candidatura e a gente vai chegar em fevereiro ou com uma candidatura única, né, que era a vontade do presidente Lula, ou possivelmente com uma candidatura de protesto do PSOL, alguma alternativa, né, apenas para fazer essa demarcação e colocar que não está dito, que não está dentro, né, dessa articulação. Mas no final, como eu disse no começo, o que prevalece é a força do Centrão e essa ideia de que eles são o centro da política hoje e por isso a importância interna deles de manter essa coesão. Que revés essa história, não, Miguel? Puxa vida! O que eu li realmente é que terão duas candidaturas alheias a essa, que seria do PSOL, e a do Novo, como de extrema-direita, assim, essas duas candidaturas competitivas. E já há articulações, inclusive, para o próprio Arthur Lira assumir a CCJ, quando o Hugo Mota vier a ser o presidente da Câmara, né? Então já tem um monte de articulação, e é muito interessante como foi, de fato, uma jogada de mestre essa história do PL da anistia ir para uma comissão especial, porque eu já ouvi leituras de todos os tipos para todos os gostos, né? Então, assim, tem quem acredite que lá na frente ela possa ser recuperada, esse PL da anistia, e passar na presidência do Hugo Mota. Há quem diga que realmente pode passar, mas não vai dar em nada, porque o STF vai cair com isso. Enfim, tem leitura para todos os gostos. Então foi uma grande jogada de Arthur Lira fazer isso com o PL. Que interessante. Eu queria te ouvir também brevemente sobre o resultado eleitoral, né? Já que tem a ver com esse cenário todo, porque a gente tem durante toda a semana discutido sobre força da esquerda, quem saiu ganhando desse processo eleitoral, se foi uma extrema-direita, se foi um centrão regado aí com as emendas, enfim. Como que você viu, então, esse resultado eleitoral? Brevemente, já passaram alguns dias, eu acho que já deu para a gente também maturar muitas ideias, né? Mas quero te ouvir.
Eu acho que até cansou, né, Thalita, assim, a quantidade de receitas que as pessoas têm postado nas redes sociais, o que a esquerda deve fazer, o que a esquerda não deve fazer, enfim. Sim. O resultado ele não foi surpreendente, né? Nem o segundo turno, nem o primeiro turno. Como eu sempre tenho dito, né, durante esse ano, o governo sabia que teria um resultado menos favorável, por muitos motivos, inclusive numericamente. Tinha menos candidatos, tinham diversas situações, enfim, a gente pode discutir se a tática do presidente Lula não se envolveu foi correta ou não, né? Mas o fato é que a grande lição que ficou para todo mundo é essa que eu mencionei antes sobre a disputa da Câmara, de que quem dá as cartas é o Centrão. Então, todos em busca disso. Então, a gente vê, por exemplo, a entrevista do Ricardo Nunes, né, dizendo que, e do Sebastião Melo, os dois prefeitos reeleitos do MDB em São Paulo e Porto Alegre, dizendo, olha, o MDB tem que sair do governo Lula, não pode embarcar num projeto de reeleição para 2026 e tem que se aliar com o Tarcísio. Né? Então, hoje, a disputa está nesse bloco MDB, PSD e União Brasil. Também por parte do governo. Né? A gente viu as análises que foram feitas no diretório do PT, que acabaram vazando, comentários equivocados do ministro Padilha, troca de farpas, etc. Mas o entendimento que o deputado Gilmar Tato expressou ontem numa entrevista à Intercept é também, de certa forma, um entendimento majoritário, digamos, dentro do PT. Ou seja, o PT tem que buscar o MDB. Essa é a opinião nos bastidores também do José Dirceu e também do presidente Lula. Isso significa que vão aumentar o número de ministérios com o MDB numa provável reforma ministerial. Aí você falou do CCJ, né? Abrindo parênteses, essa é a segunda fase da disputa na Câmara, porque agora vão as comissões mais importantes. Né? O Arthur Lira, no fundo, está de olho no ministério, e aí a CCJ poderia ser prêmio de consolação para o Elmar Nascimento por retirar, enfim, mas essa está em disputa, interessa a todo mundo e interessa retirar os bolsonaristas da CCJ, inclusive para se livrar desse tipo de pauta-bomba, né? E aí tem a ver com o problema da direita pós-eleição. A direita venceu a eleição, a extrema-direita se fortaleceu, a esquerda, o PT cresceu um pouco, mas muito longe dos seus índices do primeiro mandato, do segundo mandato do governo Lula, enfim, né, como eles já esperavam, né? E agora, então, todo mundo corre atrás desse bloco. Só que para atrair o MDB e o PSD, o Bolsonaro se transformou numa figura incômoda dentro da direita. Né? Então, havia também um esforço para... Claro, todos sabem que ele está inelegível, havia essa possibilidade de anistia, dependendo da força que o PL colocasse, das articulações que construísse, mas agora, essa comissão especial do Arthur Lira, além de resolver o problema da disputa da Câmara, resolve o problema da direita, porque diminui muito a possibilidade de Bolsonaro reverter qualquer tipo de inegibilidade e de ser candidato. E com o resultado que ele apresentou nas urnas como cabo eleitoral, a direita sabe que ele tem uma base social mobilizada, não é totalmente fiel ou pode ser capturada no próximo período, e que agora a direita pode discutir uma candidatura sem necessariamente passar pelo Bolsonaro. E não precisa ser necessariamente do Tarcísio de Freitas, porque o Ronaldo Caiado, que também se desentendeu com o Bolsonaro em Goiás, por exemplo, é pré-candidato, o Zema do Partido Novo, até o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, ainda que o PSDB seja um partido em vias de extinção, a gente não vê autocrítica, não vê choro na mídia, né? Ninguém comenta isso, que o partido que governou São Paulo por décadas tem um vereador em São Paulo, quer dizer, um desempenho pífio, né? Mas, então, também essa movimentação toda que a gente viu, mexeu com a Câmara, mexeu com a posição do governo, porque vai atrás do MDB, mexeu com a direita, porque se livra do Bolsonaro e começa a pensar, então, quais são os seus cenários para 2026, e vai escanteando o Bolsonaro, que tem um outro problema à frente, que a gente não fala aqui no Bom para Todos há muito tempo, porque o procurador Paulo Gonet sentou em cima de todos aqueles processos, mas agora a Polícia Federal concluiu o inquérito, tem 2 generais na lista, o Braga Neto e o Augusto Heleno, aquele que cantava se gritar pega o Centrão, não fica um, tá na lista também. Passaram as eleições municipais, a gente vê que aumenta, né, a pressão para que a PGR e o STF encerrem esses processos, então a gente deve ter também a conclusão desses inquéritos, e aí
eu acho que a tendência é que o Bolsonaro vá saindo desse xadrez da política e vá abrindo espaço para que o Centrão defina qual vai ser o cenário em 2026 e com quem esses partidos vão se aliar. E eu diria até o próprio PL pode entrar numa mudança de rota nos próximos 2 anos, porque fez o que queria, que era aumentar a sua expressão aproveitando o Bolsonaro, mas na medida que o Bolsonaro também vai se tornando menos funcional, nada impede que o PL também faça uma inflexão mais moderada à direita, né, saindo desse cenário de extrema-direita e de casa da extrema-direita, e talvez deixando isso para o Partido Novo e para o Partido Missão, que é o partido que o MBL quer criar para as próximas eleições.